No último sábado, um torcedor do Fortaleza perdeu a vida durante um acidente de trânsito em frente ao Castelão. De lá para cá, a família vem tentando conseguir justiça, já que a motorista causadora da morte desse jovem está solta. Um acidente de trânsito terminou em morte aqui nas imediações da Arena Castelão, após a partida de futebol entre Fortaleza e Macaé no último sábado. Ao término do jogo, um dos torcedores que estava no interior do estádio saiu com o seu veículo do estacionamento, exatamente naquele ponto que o nosso cinegrafista Carlos Eleonildo, com apoio do Antônio Neto, está mostrando para vocês que nos acompanham. De acordo com testemunhas, no momento em que ele saía ali do estacionamento, diante do grande número de pessoas que havia aqui neste local, ele acabou partindo daquele ponto, perdeu o controle do veículo, subiu neste canteiro central e aqui nós já observamos as marcas do exato local em que o veículo acabou avançando para este canteiro. Aqui, exatamente neste ponto, ele acabou colidindo com um poste de iluminação pública instalado neste local. Diante da colisão, o poste acabou tombando aqui no canteiro central e um casal que passava por este local acabou sendo atingido. Infelizmente, um rapaz de 28 anos foi levado para o Instituto Dr. José Frota em estado grave. Poucas horas após dar entrada na unidade hospitalar, infelizmente, o jovem torcedor não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A namorada dele teve alguns ferimentos nas pernas, mas passa bem de acordo com as informações que nós temos. O que se registra, infelizmente, é a morte deste jovem, é a morte deste torcedor que veio até a Arena Castelão torcer pelo seu time preferido e, ao sair, acabou tornando-se uma vítima deste acidente de trânsito. O mais grave é que a pessoa que causou este acidente, no caso um engenheiro de 28 anos de idade, não permaneceu no local. Derrubou o poste atingiu as pessoas que passavam por aqui e ele acabou fugindo, sem prestar nenhum tipo de socorro à vítima, que foi identificado como Emanuel Oliveira Bezerra, como eu já disse, de 28 anos de idade, ele que estava acompanhado pela namorada e por outros amigos. Por muito pouco, nós não estamos narrando aqui uma tragédia de proporções ainda maiores, uma vez que nós sabemos que a Arena Castelão estava com lotação máxima diante da partida de futebol e muitas pessoas passavam aqui por este canteiro central, que é uma ciclovia, é um local para passagem de pedestres. Muitas pessoas estavam aqui e, infelizmente, este rapaz, esse jovem de 28 anos, o Emanuel, foi atingido no momento em que o poste caiu. O poste acabou caindo sobre ele. Ele ainda foi levado ao IJF, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na noite do último sábado. O que revolta a família, o que preocupa os familiares das vítimas é que o motorista não permaneceu no local, fugiu como se nada tivesse acontecido. Um engenheiro de 28 anos de idade. Eu conversei com o pai da vítima, com o pai do Emanuel, o senhor Paulo, ele que está muito comovido, quase não teve forças para expressar o sentimento diante deste acontecimento. Eu conversei com ele, conversei também com o advogado que está representando a família e nós vamos conferir essa conversa a partir de agora. Diante deste acontecimento, para a família do Emanuel Oliveira, de 28 anos, resta a tristeza e a esperança de que a justiça seja feita. Eu vou conversar com o pai, o senhor Paulo de Tarso. São Paulo, o senhor nunca imaginou que isso pudesse acontecer com seu filho ao sair de uma partida de futebol? Não, de maneira nenhuma eu esperava acontecer isso, porque eu pensei que iria transcorrer tudo bem, ninguém pode saber do dia da manhã, mas infelizmente ocorreu o fato, a fatalidade, mas infelizmente o condutor fugiu, não prestou socorro. Que isso jamais eu queria que mãe ou pai sentisse a dor que eu e minha esposa estamos sentindo nesta hora, e que as leis, que as autoridades mudassem mais um pouco das leis, fosse mais severa, ou proibir de dirigir, porque vidas correm perigo de ser mortas, as pessoas matam no trânsito, depois vão ser soltas e poderá acontecer a mesma coisa com outras pessoas. Então, para nós, é uma perca, filho único, um casal de filhos, um filho se foi,
não posso dizer só que era um filho, era um amigo, onde a mãe até hoje está estarrecida, passa mal todos os dias, e qual é a mãe que quer perder que quer ter a perda de um filho de uma forma desta, né? De uma irresponsabilidade de uma pessoa que não tem a mínima inteligência, a mínima condição de dirigir hoje no estado de Ceará. O Emanuel tinha o hábito de vir ao estádio para acompanhar as partidas? Tinha, logo quando ele era mais novo, sempre ele acompanhava, mas depois que ele se casou, teve uma filha, ele nunca mais passou a ir para o estádio, né? Mas desta vez ele veio mais uns colegas, veio mais a noiva, e infelizmente no término do jogo, quando já se dirigiam para casa, ocorreu este caso deste condutor que avançou, subiu o canteiro, quebrou o poste estava por cima dele. Espera que seja feito com relação a este condutor, a pessoa que causou esse acidente e, consequentemente, a morte do seu filho. Que nesse momento ele possa pensar e repensar do que ele fez, da grande dor que ele impactou na família, nas pessoas, que ele possa saber também que ele é filho e o que poderia ter sido naquele momento feito também, se tivesse acontecido com ele ou com alguém da família dele. Agora eu vou conversar com o Victor Martins, ele é o advogado da família. Victor, desde que o fato aconteceu, quais foram as providências tomadas com relação a esse acontecimento? O inquérito policial já foi instaurado, inclusive o autor do fato já prestou depoimento, e nós vamos acompanhar, tanto na seara criminal como na seara civil. O grande objetivo da divulgação deste caso é que realmente a justiça possa ser feita com relação a esse condutor. Esperamos que a justiça seja feita e que a instrução processual mostre que, nesse caso, houve ele assumiu o risco de produzir o resultado. É isso que nós que estamos representando a família estamos pleiteando nesse caso. Um agravante em toda essa situação que no momento em que aconteceu o acidente, o motorista, a pessoa que acabou colidindo nesse poste, não permaneceu no local, ele acabou fugindo. E depois disso ele se apresentou na delegacia? Ele se apresentou hoje, somente 4 dias após o acidente. 4 dias, mas isso é uma matéria de defesa, né? Ele tem todo o direito do depoimento dele de dizer tais alegações. Dos relatos feitos pelo advogado da família, pelo pai do jovem, 28 anos, cheio de sonhos, por certo, um futuro promissor e infelizmente teve a sua vida ceifada precocemente em um acidente de trânsito que aconteceu aqui nas imediações da Arena Castelão. Agora, nós estamos no 16º Distrito Policial, aqui no bairro Castelão. Foi nesse local em que o acusado acabou se apresentando e a partir de agora nós vamos conversar com o delegado titular desta distrital, a fim de trazer mais informações com relação ao andamento deste processo e trazer informações que possam, pelo menos, amenizar e trazer para essa família a sensação de que a justiça será feita. Na mesa do delegado Wilder Brito, titular aqui do 16º Distrito Policial, o inquérito que foi instaurado com relação a esta ocorrência. Delegado, o acusado deste acidente se apresentou aqui no distrito. Qual foi a conversa que o senhor teve com ele com relação a este acidente? Na terça-feira eles fizeram contato conosco, ele queria se apresentar para prestar os esclarecimentos desse acidente e nós marcamos para que ele viesse hoje, quarta-feira, em face da segunda ter sido feriado e a terça nós acreditávamos que ia haver um expediente mais corrido. Veio hoje para prestar esclarecimento, eu já instaurei o inquérito. O 11679/2014, já oitivei hoje na presença do advogado dele e do advogado da vítima, do caso do rapaz que veio a óbito no dia, e tomamos as declarações, qualificamos, interrogamos, e eu já o indiciei, no caso, em homicídio culposo, já está indiciado por homicídio culposo. E no decorrer da apuração dos fatos, do inquérito, nós vamos ver a circunstância do que poderá vir a alterar a qualificadora do crime, né? Hoje é culposo, mas se ficar evidenciado que houve outra motivação,
pode ir ao homicídio doloso, um dolo eventual. Mas isso só depois que nós tivermos de posse de laudos, tivermos de posse da perícia, tivermos de posse de possíveis imagens gravadas pela Arena Castelão, pelo fato de ser muito próximo, nós vamos requerer imagens da Arena Castelão, e isso aí é que nós podemos fazer uma avaliação. Com relação ao que eles nos trouxe de concreto no inquérito, é que não havia ingerido bebida alcoólica, e que estava muito tumulto. Quando ele foi sair, ele acelerou para sair, para desviar da multidão que estava lá muito tumultuada, e tinha um carro na frente, ele teve que desviar do carro e bateu no poste, já no canteiro. Esse poste caiu, e caiu sobre uma pessoa que veio, que nós sabemos que veio a óbito, foi socorrido e veio a óbito. Ele alega em defesa que não ficou no local porque uma das pessoas disse, foi ele ali, e ele com medo de ser linchado, agredido, ele saiu do local, ligou para o 190, narrando a ocorrência, e também pediu ao pai que viesse para o local, que realmente o pai ficou observado que o pai veio para o local. Mas nós precisamos ainda de outras informações para termos um convencimento em que nós possamos fazer um relatório final dizendo o que realmente aconteceu. Ainda aqui na Avenida Deputado Paulino Rocha, nas imediações da Arena Castelão, eu vou conversar com um cidadão que estava trabalhando aqui no último sábado. Senhor, o que o senhor pode nos dizer com relação a esse acidente que aconteceu nesse ponto? Se me contaram dizendo que o carro tinha saído dentro do Castelão, aí o que aconteceu, ele saiu com medo do tumulto, aí então ele bateu, subiu para o meio fio e bateu no posto, e arriou o posto, bateu no homem. Foi. Muitas pessoas nesse canteiro. Muita gente, muito sorte, a tragédia não foi ainda maior. Até de spray de pimenta, eu e esse rapaz levou spray de pimenta, por causa que o tumulto estava grande. Muitas pessoas? Muita pessoa, muita gente mesmo. Aí então, quer dizer, não era tanto cidadão, né? Acontece que a maioria já viu. Agora, com relação ao motorista desse carro, ele saiu desse estacionamento em alta velocidade? Não saiu muita velocidade, não. Saiu normal. Foi porque ele com medo do tumulto. Ele com medo. Aí então o que aconteceu essa tragédia. Assustado com a confusão. Assustado com a confusão, né? Aí ele bateu o controle, perdeu o controle. Uma fatalidade que infelizmente acabou terminando na morte de um rapaz. Perfeitamente. E realmente, rapaz, que quando aqui tem jogo, é muito tumulto. Principalmente Ceará e Fortaleza, né? O que acontece é isso. Difícil. É difícil. Aí a pessoa tem que botar muito polícia para trabalhar. A polícia trabalha muito, mas não dá vencimento, de jeito nenhum. Jogo ali, aquela avenida fica realmente insuportável, apesar de todos os benefícios de alargamento, mas também, né, nós ouvimos as duas partes, o pai falando da necessidade de justiça e outros testemunhos também mostrando que a pessoa tinha saído com o carro sem uma velocidade maior. A polícia deve investigar.